pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Momento com Deus. Hoje vamos aqui para mais um podcast, recebendo ele, Robson de Oliveira. E aí, Robson, beleza? Fala, Diego, beleza? Tranquilo? Fala, galera. Prazer, meu nome é Robson de Oliveira e vamos para mais uma conversa aí. E Robson, aqui no canal a gente já está no terceiro episódio desse podcast e a pergunta que eu faço para todo mundo: como que foi seu encontro com o amor de Deus? Olha, meu encontro com o amor de Deus foi um pouco previsível. Que é a palavra que eu tenho como resumir, porque é, eu encontrei com Deus aos meus 12 anos de idade. Meus pais são separados, minha mãe e meu pai. Meu pai tem uma outra família com meus irmãos, dois irmãos. Hoje eu tenho mais uma irmã adotada e mais um irmão pequeno, mas na época era só dois. Aí, na época, quando eu tinha uns entre 11 e 12 anos, eu comecei a frequentar a casa do meu pai. Aí, minha irmã, meu irmão e minha madrasta eram cristãos, eram convertidos. Meu pai ainda estava desviado. Então, foi aquela coisa de eu estar muito com meu pai, porque eu não conhecia minha família, mas eu andava muito com meu pai. Só que teve um dia que meu pai saiu e eu fiquei com meus irmãos em casa. E minha irmã botou o filme Paixão de Cristo pra gente ver. Eu nunca gostei daquele filme. Sempre na Páscoa, eu não gostava de ver o filme. Eu não sei por que eu não gostava de ver aquele filme, mas eu não via. Sempre saía pra fazer uma coisa, ou pedia minha mãe pra trocar de canal. Aí teve um dia que ela botou pra eu ver, eu vi o filme todo e aquilo abriu minha mente. Eu vi que Jesus me amava. Existia um Jesus e Jesus me amava. Foi ali que Jesus me encontrou. Falou que me amava aos 12 anos. Cara, e 12 anos foi seu momento de conversão ali, até o momento onde você está se aproximando do seu pai, igual você está falando. Tem alguma experiência marcante que você pode contar que você já viveu com Jesus? Que você sentiu a presença de Deus muito real? Igual foi nesse filme, que foi na sala da sua casa. Aí você se encontrou com o amor de Deus. Normalmente a pessoa se encontra com o amor de Deus na igreja, quando alguém prega, É através de um verdade. filme. Tem alguma outra experiência marcante que você possa falar pra gente? Olha, tem uma experiência para mim, é bem simples, mas é, teve um dia onde eu estava indo pro trabalho, eu trabalhava na loja da Americanas, lá, no, lá naquilo do alto. E no de ônibus, eu escutando aquela música do Eli Soares, aquela que morada, minha morada, Uhum. é, aquela que fala que Até o Pardal até o encontrou pardal casa. encontrou a casa. E tem uma parte que ele fala, e ele segurou a minha mão. Aí na hora que ele falou na hora que eu falei, eu imaginei Jesus segurando a minha mão. E eu senti Jesus segurando a minha mão. Indo pro trabalho. Aí foi uma coisa muito simples, mas aquilo eu nunca mais esqueci aquilo. Foi uma coisa tão Uhum. boa. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, Robson. Você está falando aí de como você encontra com o amor de Deus, coisas desse tipo, das experiências que você viveu. Como que seu processo de se tornar pai conseguiu te mostrar mais do amor de Deus? Olha, tem uma música do Thales que ele fala que como hoje eu consigo entender a Deus, que como ele conseguiu dar o seu filho. Porque Thales, na música ele fala que ele não conseguiria dar o filho dele por, por todos, morrer por todos. Hoje eu consigo compartilhar do mesmo sentimento, porque eu sou uma pessoa que demora um pouco, tipo assim, para conhecer a pessoa, para gostar da pessoa, entende? Eu sou simpático com todo mundo, mas eu demoro um pouco para gostar de uma pessoa, sabe? Só que com meu filho foi algo instantâneo. Eu amei ele sem conhecer, entende? O meu filho. E pensar que, que tem um Deus que me conhece, mesmo sendo eu
falho, pecador, miserável, ele me ama, como eu amo meu filho até mais, sabe? Me fez parar para pensar que realmente eu sou muito amado, porque eu amo muito meu filho, eu amo muito meu filho, daria tudo pro meu filho. Eu me jogaria na frente de uma bala para morrer pelo meu filho. E eu fico imaginando que Deus não poderia fazer por nós, o que Deus ele não faz por nós ao entregar o seu único filho, que é o unigênito, que sempre esteve com ele, e entregar ele por nós é algo absurdo, algo que eu não consigo mensurar. Eu acho que não existe, não dá para existir. Eu consegui compreender o amor de Deus, não compreendê-lo ao total, porque é impossível, mas um pouco uma pequena Efésios vai falar fração, isso, né? Efésios que fala mesmo que que não conseguimos compreender o amor de Deus. exatamente é uma pequena fração talvez do amor de Deus por nós, eu consegui compreender que Ele só nos ama e nos ama muito. E, tipo, meu amor pelo meu filho pode ser falho, sabe? Mas o amor dele por mim é perfeito. Não há falha. Você está falando aí também um pouco que o teu amor pode ser falho, mas o amor de Deus não é falho. Você falou que, como você até falou no começo da live, que seus pais foram divorciados, sei o quê. Você conseguiu pegar alguma coisa dessa experiência para você fazer algo diferente para o seu filho talvez não passar por alguma situação que você passou? Você conseguiu tirar algumas experiências disso? Porque normalmente a gente Olha, vê, às vezes, algumas pessoas que têm esse problema acabam tendo uma frustração nessa área e não é conseguem. Às vezes verdade. são pessoas que não são tão bem resolvidas. Você conseguiu se resolver em relação a isso? E você aprendeu com alguma coisa que você fala assim, cara, eu não quero que meu filho passe por isso? Olha, Diego, desde muito tempo, o Espírito Santo, ele, toda vez que eu falava em ter uma família, ele ardia em meu coração, sabe? Porque é uma coisa que eu creio que foi o que o inimigo usou muito na minha geração, na minha família, na verdade, que foi questão de dividir casas. Tem muita gente na minha família que é separado, que tem filho fora no casamento frustrado. Ao casar, eu tinha esse receio, né, do pecado hereditário, daquilo, da maldição hereditária, de aquilo de passar em geração em geração. Só que eu sempre pedindo a Deus para que cancelasse da minha vida, que para não deixar isso acontecer, e foi o que eu e minha esposa fizemos. A gente sempre em propósito de oração, pedindo ao Senhor para que jogasse tudo aquilo que não provém dele na nossa vida, porque eu creio que meu casamento foi Deus que me deu, e Deus não dá algo que ele não muda a postura. Deus não me botou casado com a Kátia para eu separar depois, sabe? O casamento que ele ensina é o casamento de uma aliança. Uma aliança, ela não acaba, ela não tem término. Uma aliança redonda, ela não tem término. Você não vê término nela. E é assim que eu vejo a minha vida hoje, sabe? Hoje eu creio que toda maldição foi tirada da minha vida, cortou na minha geração, sabe? A maldição cortou na minha geração, não vai passar pro meu filho, não veio para mim, não vai passar pro meu filho, não vai passar pro filho do filho dele, sabe? E com isso eu consegui aprender que a presença de um pai pro filho é essencial. Sucesso de qualquer pessoa, né, não é seu ministério na igreja, não, é a sua família. E se você ganha a sua família, você teve sucesso no seu ministério. E se você pode ter É, ganhado o mundo inteiro, mas se você perdeu sua família, você foi um fracassado. Porque Deus nos criou para cuidar da nossa família, né? é verdade. Família, Deus estava falando comigo em relação exatamente isso esses dias, através de um vídeo, que meu filho vai se espelhar, meu filho vai ser um cristão na frente, se espelhando no cristão que eu sou hoje, sabe? Então, eu tenho que vigiar muito a questão da criação do meu filho, porque eu vou influenciar no relacionamento com Deus dele na frente. Então, se eu conseguir propor para ele um relacionamento, um encontro
real com Jesus, sabe? Trazer Jesus, tipo assim, minha casa serve ao Senhor verdadeiramente, serve a Deus verdadeiramente. Então meu filho vai ter esse contato com Jesus. Mas se eu sirvo de falar, sabe, meu coração tá longe de Deus, meu filho ele vai olhar aquilo e falar, cara, isso não é verdade. Meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, mas depois tava lá, tava fazendo as coisas erradas lá dele. Entende? Então, meu filho vai crescer um cristão frustrado, entende? Ou nem cristão, ou vira um ateu da vida, ou outra coisa, sabe? Mas, A gente vê muito na igreja as pessoas que, no contexto de Mateus, se não me engano, é 6 7 ou 7 6 que fala que tem algumas pessoas que estão na porta, elas nem entram e nem deixam as pessoas que querem entrar. Eu acredito que é muito nesse exatamente, contexto de pessoas que são frustradas, porque as pessoas são frustradas e acabam servindo de tropeço para as pessoas que realmente querem um encontro. Às vezes está super motivado, e aquela pessoa fala assim, ah, não, tá vendo? Ó, aquilo ali, fica tentando apontar os erros. Mas quando você é realmente é verdade. transformado, você é alcançado pela graça de Deus, você só quer seguir e fala assim, cara, eu não quero saber o que os outros fazem. Eu acredito, penso assim, sim. E outra coisa é questão tem muita pessoa aí que, que tá vivendo uma vida frustrada como cristão, pensando que isso é normal, sabe? Ah, eu sei lá, eu vivo assim porque eu não consigo chegar mais longe, eu não consigo me aprofundar mais em Deus, sabe? Muitas pessoas vê como a vida cristã como se fosse um segredo, uma mágica, sabe? Ah, é uma mágica, a pessoa tem um brilho diferente. Não, é simples, o evangelho é simples, é Jesus, se relacionar com ele. Exemplo, Diego, é, o objetivo da vida é se parecer com o Diego. Então, eu não consigo ser muito parecido com o Diego. Claro, não tem contato contigo. Não falo contigo, não converso contigo, não tira um tempo contigo. Como vai se parecer contigo? Não te conhece. Entende? É. Então a vida cristã é você ter experiência com Deus e com Jesus. É simples, é chamar Jesus para ter tempo para ele. O ramo não pode dar fruto se não estiver conectado na videira. Muitas pessoas, por causa do ministério, igual você está falando, da correria, do dia a dia, ele quer produzir fruto, mas ele não tem contato com a videira. Como que você vai ser transformado? Como você vai ter sua vida mudada se você não está conectado na videira? Mas fica a dica, pessoal que está ouvindo. Podcast também, eu, de vez em quando, dou minhas opiniões. Isso aí, isso aí. Mas é verdade, eu digo. Sabe, o reino, e Deus diz que a gente tem que primeiramente buscar o reino de Deus, sabe? E muita gente, tipo, hoje em dia, a igreja se vê, tipo assim, você ir à casa de Deus e lá tá o guitarrista, o baterista, a pessoa que canta. Tem um pregador, pois. Tem um rapaz lá que canta e prega bonito, mano. Eu quero ser um cara daquilo ali, rapaz. É muito bom. E sabe, hoje em dia a igreja se vê como, hoje não é mais um altar dedicado a Deus, é um palco. Mas hoje que se vê a igreja como um palco. E o cargo dentro da igreja virou o patamar, Status. aquilo que você tem que, exatamente, aquilo que você tem que alcançar. Hoje eu sou novo convertido, amanhã eu quero ser líder de jovens, sabe? E a pessoa esquece que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, sabe? Ele não tá falando, tipo assim, ele te salva, ele só quer que tu vive com ele. E o mais gostoso é viver com Deus. O mais gostoso é tu viver, cara, é tu entrar dentro do teu quarto, ter uma experiência com ele. Isso é o mais gostoso. O que mais, o melhor da vida com Deus é isso, sabe? Ó, e te digo mais, numa igreja, se a gente parar para pensar, muitas pessoas querem o quê? Lugares de destaque. O cara quer estar no louvor, o cara quer estar pregando. Só que tem muito mais valor os órgãos que não são vistos do que os que são vistos. Uma pessoa pode viver muito bem sem um braço, mas sem um coração não pode. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão lá na frente estão sendo sustentadas pelas pessoas que estão em oração no banco, as pessoas que fazem um trabalho de aconselhamento com alguém que tu nem imagina do que você que está ali de destaque. Eu te falo, depois que você entende o que é ministério, eu cresci muito mais aconselhando pessoas que ninguém talvez nunca saiba na vida, pessoas que eu ajudei,
do que estando lá de frente. Porque mais está precisando, talvez a pessoa vai olhar para você e dizer, pô, cara, eu tô com dificuldade. E tu vai orar com a pessoa, tu vai na casa da pessoa, tu vai tomar um café com a pessoa, tu vai se aproximar da pessoa, tu vai ter relacionamento com aquela pessoa. E ela vai, caraca, ali você fez a diferença na minha vida. Talvez você no louvor não fez tanta diferença igual você pode fazer orando por uma pessoa. E isso que a gente quando a gente entende que é ministério, ministério é isso, é você servir, não é você aparecer, ser destaque. Exato. As pequenas atitudes, seja algo que realmente vai mudar a vida de outra pessoa, do que você tá lá para pregar para 150 pessoas, 300, não importa. Sabe? Talvez uma palavra que você dê, tipo assim, nem pensando que é aquilo, tipo assim, nem pensando que tá sendo importante para aquela pessoa e tá mudando a vida daquela pessoa, sabe? Ou, exemplo, eu trabalho com um aplicativo, então talvez eu tocando na igreja, no Ministério de Louvor, não impacta uma vida, mas eu no banco do motorista conversando com uma pessoa meu cliente e falando de Jesus, talvez eu tô, talvez não, muitas vezes eu tô impactando uma vida, entende? Robson, você estava falando da questão de palco. Agora vamos falar um pouquinho sobre louvor. Qual o louvor que você mais tem escutado nos últimos dias aí? Olha, nos últimos dias eu tenho escutado muito aquele deserto. Esqueci o nome da. Que Não é vou, né? aquele. É aquele que. Te adorar é o que sustenta-me de pé. É porque eu tenho passado por um momento difícil na minha vida e quando eu escuto essa música, sei que Jesus está cuidando de mim. E na parte que ele fala, é, te louvar em meio à tentação é mais que estratégia. Sabe, o Espírito Santo fala muito no meu coração, porque passei por muito problema, questão de ser tentado. E toda vez que passava essa sensação e ele sentia que ele estava comigo, era uma coisa muito boa, porque realmente louvar a Deus quando você está no momento que você não quer louvar Ele é uma coisa que não dá para explicar, é só você fazendo, e você não tem mérito nenhum de fazer isso, sabe? Ele só é um meio que ele te dá. Tá? E, cara, um livro da Bíblia que você curte, você fala, cara, eu gosto muito desse livro da Bíblia. Esse aqui eu. Livro da Bíblia que eu curto, cara, o livro da Bíblia que eu curto de verdade é Mateus. Mateus, eu gosto muito de Mateus. Robson, É, deixa uma mensagem pra galera que nos ouve aí nessa noite, nesse podcast. olha, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas não importa qual seja a situação, é, Jesus ele é a resposta para todos os seus problemas. Sabe? Eu sou falho, muitas vezes eu, eu negligencio isso também, sabe? Mas ele está contigo a todo momento. É só você chamar o nome dele. Chame Jesus, fala com ele, fala que você precisa dele, fala com ele que você quer que ele esteja perto e que tua vida vai ser transformada no momento que você começar a chamar ele continuamente. Sabe, só chamar é simples. Eu sei que é difícil em situações que a gente tá triste, mas ele é a resposta de tudo que você está passando ou tudo que ainda se passou ou vai passar. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que vale a pena viver. Amém?